O hackathon, ele conseguiu expandir para mim o entendimento do que é um cidadão, do que é a cidadania e do que um cidadão pode fazer. Ora, se a gente pode criar tecnologias que ajudam as pessoas a conversarem melhor, como o Facebook, por que a gente não pode criar tecnologias que ajudem as pessoas a participar melhor dos assuntos públicos? E quando a gente pensa em futuro da sociedade em que a gente vive, quem está fazendo o futuro da sociedade em que a gente vive, quem vem à mente na maioria das pessoas? Pessoas como Mark Zuckerberg, Elon Musk, o fundador do Google, empreendedores, na maioria das vezes brancos, na maioria das vezes de países desenvolvidos e que estão criando tecnologias que estão impactando a vida de 7 bilhões de pessoas. E eu acho que isso tem um certo problema. Em 2013, há um tempo atrás, eu não consigo lembrar quem é o autor, provavelmente um engenheiro espacial frustrado, eu vi a seguinte citação, que a sociedade inteira perde quando suas mentes mais brilhantes dedicam-se a fazer o próximo Farmville ou a próxima rede social ao invés de levar o homem à lua, como na década de 60, né? Então, assim, as mentes brilhantes, quem está fazendo o futuro da sociedade que a gente vive está pegando objetivos muito modestos para cuidar. E eu acho isso problemático, mas eu acho isso problemático por motivos um pouco diferentes. Então, vou apresentar dois motivos para vocês. O primeiro motivo é que o mercado, todos esses caras são do setor privado. E o setor privado ele é realmente muito bom, muito competente para cuidar da produção e distribuição de tudo aquilo que é transacionável. Tudo aquilo que a gente pode botar um preço, criar uma propriedade e sair de A para B. Agora, nem tudo na sociedade, nem tudo que a gente tem no mundo é transacionável. Para entender o Pivota Brasil, a gente precisa de entender o setor público como um macrosistema social que evolui para cuidar de tudo aquilo que a mão invisível do mercado não é capaz de cuidar. Então, assim, se não tem ninguém do setor público cuidando do futuro da sociedade que a gente vive, esses bens vão ficar para escanteio. E o segundo problema é o descompasso entre o setor público e o setor privado. Quando a gente pensa nas empresas inovadoras, a gente lembra de ambientes como esse, como o Google Campus, no Vale do Silício. Quando a gente pensa no setor público, pode passar? Por favor. A gente lembra de ambientes como esse, repartições amontoadas de pessoas, cada um trabalhando na sua baia e as ideias lá contidas, não circulando. Essa lógica que está refletida no ambiente físico também está refletida na forma como eles criam seus serviços. Esse aqui é o gráfico do MySpace pelo Facebook. O que aconteceu aqui em 2008 que promoveu essa rápida aceleração do Facebook? O Facebook abriu a API. Ao abrir a API, ele permitiu que todo um ecossistema de desenvolvimento de novos aplicativos fosse criado a partir do Facebook, e isso aumentou muito a capacidade de inovação do Facebook em relação aos demais concorrentes. Essa foi a mesma estratégia, pode passar, que a Apple utilizou com a Apple Store. O iPhone, ele não foi o primeiro celular smartphone, mas ele foi o primeiro que criou um sistema eficiente de criação de aplicativos e distribuição de aplicativos. Então, o setor privado ele parece com uma floresta tropical, enquanto o setor público parece com uma grande fazenda latifundiária. A proposta do Pivota Brasil é que a gente comece a pensar o setor público como uma agrofloresta. Você ainda tem o agricultor, o Estado lá para gerir, para fazer a captação compulsória de recursos, mas em vez de ficar responsável efetivamente por criar soluções que a sociedade precisa, ele se responsabiliza por criar o ambiente para que essas soluções surjam. E aí, a minha proposta é de fazer um teste em cima do Nota Legal. A gente teve, isso aqui é em 2019, segundo o impostômetro, 1 trilhão de impostos arrecadados. Mas esse dinheiro poderia ser muito maior. A gente tem, segundo o sonegômetro, 275 bilhões de reais sonegados de imposto. O governo criou uma política do Nota Legal, do Nota Premiada, né, que tem vários sites, para combater esse tipo de sonegação. Essa política, ela procura estimular dois comportamentos, pedir nota e verificar se a nota for cadastrada. Esse primeiro comportamento deu certo, esse segundo está falhando. Uma dos diagnósticos do TCU disso está falhando é que o site dessas políticas não é bom para viabilizar esse comportamento. A experiência deles é muito ruim. E o TCU está recomendando que se façam novos sites melhorando esse comportamento. Só que a proposta do Pivota é que, em vez de criar um novo site, um novo aplicativo, crie uma API permitindo que, assim como o Facebook, que N startups, N empreendedores criem soluções que ajudem a viabilizar esses comportamentos, que ajudem a melhorar a experiência dessa política pública, e uma política de remuneração desses aplicativos. Então, se eu crio um aplicativo que ajuda a cadastrar 100 milhões de reais em nota, eu ganho uma comissão de crédito.
Se eu crio um aplicativo que ajuda a cadastrar 200 milhões, eu ganho 2 vezes essa comissão. Em vez dos empreendedores de tecnologia estarem orientados, como é hoje, a empurrar mais escopo por estado, mais ponto de função, eles passam a ser orientados a inovar e criar mais valor. E assim a gente consegue ter um governo muito mais inovador, um governo muito mais eficiente e muito mais orientado a melhorar a vida dos cidadãos.